Oi, oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um dos serviços preferidos aqui na Deixa Comigo, que é a organização de rotinas. Vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona esse trabalho. Vou mostrar aqui como é que eu fiz com a Ananda, uma cliente super querida e parceira, e como é que foi esse processo. Então, no primeiro momento, a gente fez, né, um encontro aí de alinhamento de expectativas, onde ela me contou como é que funcionava a rotina dela. Então ela foi me passando, né, me contando aí como é que é o dia a dia dela, como é que funciona, o que ela faz, o que ela gasta mais tempo, o que ela gostaria de fazer, que é super importante, enfim. Então ela foi me contando um pouquinho e eu fui anotando tudo, né, pra gente poder ter essas informações mapeadas ali, que gerou essa primeira planilha que eu vou mostrar a seguir para vocês. Bom, olha só, queria compartilhar com você aqui o estudo que eu estou fazendo, que eu acho que de tudo isso é o mais importante, né? Para depois a gente encaixar ali cada coisa. Então, o que eu fiz? Eu pus aquilo tudo aqui só para eu, né, conseguir ver, assim, um geralzão. E aí, depois eu resolvi fazer de uma forma diferente aqui, para ir tentando, né, encaixar tudo que você me pediu e tal. Ainda tem o yoga de fora, né? Que eu ainda não tinha colocado aqui. O lanche eu já incluí. Acho que tinha faltado só o yoga. Mas aí, o que é mais importante que eu queria te mostrar, Nanda? É o número de horas produtivas, né? Vamos dizer assim, que você tem fazendo tudo isso que você quer fazer, né? E aí é o que eu falei, tirei aí, ainda não tem a yoga que você vai começar, então é mais um tempo aí, imagino que umas 3 horas, né? Porque até você ir, fazer, voltar e tal. E aí a conta não fecha. E aí esse é o estudo mais legal, né? Assim, que eu gosto de fazer para visualizar isso. Eu tô pensando de segunda a sexta, tá? E tô pensando você trabalhando até no máximo 7h30, né? Então, na segunda e na quarta que eu propus você ir na academia mais cedo, você trabalharia até 7h30. Na terça e na quinta, então você trabalharia até 4h30, porque aí depois é lanche, academia, estudo e jantar, né? Então são dias que você tem menos tempo disponível, vamos dizer assim. E na sexta eu coloquei você finalizando às 5h30 também, tá? Lanche, estudo e depois um tempo off, porque aí é para você sair, para você curtir, né? Porque também, senão você fica aí trabalhando até tarde, não justifica. É claro que se eu fosse colocar aqui só trabalho, né? Talvez a gente teria mais horas, mas a ideia é exatamente mostrar a vida pessoal com o trabalho, porque é o que você está tendo dificuldade. Que deixa eu só arrumar, que ficou errado. Então, aqui, essa é a ideia aí, né? Tudo que tá verdinho é o tempo que você teria para trabalhar. Coloquei essas pausas, né? Então, assim, qual que foi a minha ideia aqui de modo geral? Você ter intervalos, né? Para você não ficar trabalhando direto e sem respirar. Então, por exemplo, na segunda, você acorda, faxina, trabalha. Aí, academia, almoço, surpresinhas, eu coloquei, né? Que são as demandas extras que chegam e tipo, não, tem que corrigir tal post com urgência, não, faltou isso que né, surgiu e precisa resolver logo. Esse tempo aí de respiro que é importante ter. Depois trabalha mais um pouquinho, faz um lanche. E aí eu fui colocando pensando assim, fisiológico, né? Pô, se você chegou aqui, você almoçou 2 horas, então, né? Até 3 horas, na verdade. Então, 5 horas é um tempo legal para de repente você parar e fazer uma pausa e lanchar. Só que isso eu sei que tem que me dizer, porque às vezes você vai falar assim: ah, não, Rafa, para mim, eu almoço muito bem, eu não tenho fome. Então, de repente, 6 horas é melhor.
mas isso também é, assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é o ajuste fino que a gente vai fazer depois, mas a lógica é essa. Depois, estudo, leitura e jantar, né? Terça-feira, então, aí eu já fiz a pausa diferente aí. Então, a minha ideia foi você produzir mais de manhã, faz uma pausa, mexe na casa, produz mais, almoça. Resolve pendência, produz mais e aí para. Aí lanche, academia, estudo e jantar. Então, esse dia aqui, você trabalharia mais diretão, entre aspas, mas é por isso. Às vezes, assim, de manhã, tô produzindo muito, tá muito bom meu dia e tal. Deixa essas tarefas para antes do almoço aqui. Muda isso, não tem problema nenhum. Coloca no final do dia. Então, é essa flexibilidade. Mas a ideia é, você usou esse tempo aqui com tarefa, você vai pegar isso e vai jogar para um tempo de tarefa que você trocou, tá? Bom, mas aqui eu ainda vou terminar de fazer esses ajustes, até por cliente, tal, qual que é a minha sugestão. Mas o que eu queria te mostrar é a conta. Então, o que eu fiz aqui? Tirando tarefas extras, né, e jobs extras que nem coloquei tempo aqui, você tem um comprometimento de 30 horas semanais, tá? 30,5 horas semanais de trabalho. E aí, você tem um tempo disponível, né, para esse trabalho de 26 horas. O que eu fiz, né? Cada quadradinho desse daqui é meia hora. Então, eu pus a fórmulazinha aqui, quantas vezes que apareceu isso e o que isso me dá em número de horas. Então, 26 horas. Então, aqui a gente já começa a ter problema. Sua conta não fecha. Você não tem tantas horas disponíveis quanto você precisaria para trabalhar, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, tempo total, né? Então, aí, juntando todas as suas tarefas de casa, academia, lembrando que ainda não tem yoga, você tem 68 horas aí de tempo. Então, quando eu junto trabalho, mais. Então, quando eu pego o que você tem hoje comprometido com suas horas de coisas de casa, e aí eu estou excluindo esse tempo disponível, porque esse tempo disponível vai ser ocupado por isso daqui, tá? Por isso que eu refiz a conta aqui. Então, você tem 2 horas e meia semanais a serem usadas, que na verdade são todos esses quadradinhos aqui de segunda a sexta, da forma que eu distribuí. Tirando o off, porque aí off é off, né? Não tem tarefa aqui. Então, 72 horas e 2 horas e meia que você usaria. Só que você só tem disponível 70 horas. Então, todos esses quadradinhos aqui, de segunda a sexta, eles estão te gerando 70 horas. Então, de cara, você já está devendo 2 horas e meia, tá? Para fazer tudo que você quer no tempo que você quer, né, Nanda? Assim, e aí é isso, por isso que eu tô te mostrando esse todo, para a gente começar a pensar, então, em estratégias. Você vai diminuir o número de clientes, ou você vai diminuir sua academia, você vai. Não, agora é a hora da gente pensar o que a gente vai fazer para melhorar isso. Então, qual que foi a minha ideia aqui? Primeira coisa, assim, na verdade, você colocou 40 minutos algumas coisas, que 40 minutos, né, é um tempo que não é muito legal, assim, que quebra nossa conta. Então, eu sempre vou trabalhar com hora cheia e meia, tá? Então, o que eu entendi que você vai gastar mais tempo, eu acrescentei 20 minutos, né? Eu coloquei como 1 hora. O que eu entendi que de repente dava para diminuir, eu coloquei 30 minutos. Então, o lanche, eu coloquei 30 minutos, tá? E aí, faxina. Não, qual que foi o outro? Que janta. Jantar eu coloquei 1 hora, né? Para você. Até porque já é no final do dia, então também você gastar mais ou menos não vai fazer diferença, enfim.
Isso daqui é uma ideia, né, Nanda? Então, assim, hoje eu gastei 40 minutos, amanhã eu gastei 20. Beleza. É só pra gente ter um desenho. Então, também né, não precisa ficar se pegando a esse tempo exato por causa disso, tá? Mas o que a gente tem que pensar aqui agora, então? O que a gente consegue melhorar nesse cenário para eu te dar mais horas disponíveis, tá? Então, o que eu faria aí de cara, por exemplo? Você coloca uma faxina 3 vezes por... Na verdade, 3 horas por semana, e eu coloquei 3 vezes por semana pensando nisso, né? Que é, tipo, um dia se arruma um pouquinho, no outro dia se arruma outro pouquinho e tal. Talvez, se a gente tirar tudo isso e colocar no sábado, já libera 3 horas para ser durante a semana. Já melhora o cenário. Só que aí no sábado, ao invés de descansar, você vai fazer faxina. E aí é hora de você parar e pensar. E se eu contratar uma faxineira de 15 em 15 dias? Quanto fica essa faxina para mim de 15 em 15 dias que eu vou liberar 3 horas da minha vida por semana se eu contratar uma pessoa de 15 em 15 dias? Foi a conta que eu fiz na minha casa e hoje eu tenho faxineira uma vez por semana, tá? Que mais aqui que a gente pode pensar? Academia, eu coloquei no meio do dia, né? Assim, que é um horário aqui, ok? Mas se você precisa realmente liberar mais tempo, se você, né, quer de repente trabalhar mais, você precisa trabalhar mais, essa academia, ela tem que vir para cá pelo menos 6 horas da tarde. Porque aí, você consegue, pelo menos aí, mais 1 hora de tudo, tá? É 1 hora que você consegue de... Como é que fala? De hora útil, né? Aqui também, eu esqueci de te falar, mas não tem a prospecção, tá? Tô lembrando dela, mas eu não inseri aqui. Porque, assim, eu coloquei aqui só o que já existe, né? Por enquanto, só pra gente ter esse overview aqui, que eu acho que fica mais fácil de você entender o cenário atual. E aí, depois a gente vai mexendo, tá? Então, seria uma coisa aqui pra gente pensar. Realmente precisa disso daqui? Realmente eu não consigo ir na academia em outro horário? Esse horário de 5 horas é o horário que eu tenho que ir mesmo? Eu não consigo ir, por exemplo, às 7? Ou, não, eu prefiro. E aí vou falar o meu caso. Eu gosto de fazer isso daqui. Eu vou meio-dia, 11h30. Demoro, né? Então, aqui, se você pensar, você gasta aí 3 horas para ir na academia, para voltar, para almoçar e tomar banho, etc. Então, são 3 horas no meio do seu dia e eu trabalho até um pouco mais tarde. Então, nesses dias, eu costumo trabalhar até 7h30, 8 horas, porque eu prefiro ir aqui porque a academia está vazia. Então, para mim, faz mais sentido eu trabalhar até mais tarde, e aí é como se eu estivesse pegando meu tempinho disponível aqui e jogando aqui para baixo. Mas, para trabalhar esse número de horas aqui, é o que talvez não está funcionando, é o que a gente precisa repensar. E aí eu quero te dar só mais um dado. Quantas horas por dia que você teoricamente está trabalhando, né? Assim, e aí trabalhando, entenda que é o tempo disponível aqui que a gente está falando, né? Tempo de empresa, tempo de trabalho, tá? Você está trabalhando uma média de 5 horas e meia por dia, tá? Que se a gente for parar para pensar, seria um cenário ideal, né? Tipo, nossa, quero muito trabalhar nem 30 horas por semana, de segunda a sexta. Lindo, maravilhoso. Só que alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Então, quero te dar esses dados para você olhar para isso e me falar, Rafa, faz sentido, não faz? Já sei como é que eu vou fazer. Vamos marcar e vamos pensar junto o que a gente consegue organizar, tá?
Mas eu acho que a primeira coisa era isso, era você olhar para esse tempo, esse prazo aqui, como é que tá a sua vida hoje, que eu acho que é isso que talvez, né, assim, no dia a dia a gente vai fazendo, não consegue entender o que está fazendo. Então, olho para isso e aí me fala para a gente poder pensar o que a gente pode reorganizar aqui.